Fala pessoal, tudo bem com vocês? A verdade é que hoje me caiu uma grande conclusão. Me caiu a ficha, de uma grande conclusão. O time não tem coletividade. Então, muitas vezes, o Roger Guedes precisa tentar resolver sozinho. Porque é o jogador mais incisivo, é o cara que está com a confiança. Das 11 finalizações, o América teve 11 finalizações, só o Roger Guedes teve 8. E aí a gente tem 17 jogos do Luxemburgo e 9 derrotas. Gente, isso é um negócio que eu poucas vezes vi na minha vida, um técnico ter 9 derrotas em 17 jogos. Me parece que aquele jogo contra o Atlético Mineiro, até pela presença do Renato Augusto, ele ficou dentro de uma exceção. E é nesse jogo que o técnico se apega. Especialmente num contexto parecido contra o time mineiro, em que teve uma derrota fora de casa, inclusive citando que a derrota contra o Galo foi pior do que essa contra o América, e foi mesmo. E o Corinthians conseguiu passar, foi na base do sufoco, por deméritos do Galo, 2-0, depois nos pênaltis, Renato Augusto em campo, outras circunstâncias. Mas é nesse jogo que o Luxemburgo se apega, e de novo ele cita como exemplo. Claro, é o exemplo mais positivo dessa trajetória do Luxemburgo no Corinthians. Mas hoje a gente não tem convicção que o Corinthians vai vencer por 2 gols de diferença esse América Mineiro dentro dos seus domínios. Eu não tenho convicção disso, mesmo o Renato Augusto jogando. É claro que melhora, E de novo o Corinthians vai lá depender de um único jogador, que não consegue ter sequência por conta da idade, por conta da questão física, enfim. Mas é o que sobrou, O Corinthians tem boas chances, eu poderia dizer dessa forma, de chegar numa semifinal de Copa do Brasil. Mas não vai ser fácil, porque o América Mineiro de Wagner Mancini, vejam só, não jogou, não fez um jogo brilhante, cansa no segundo tempo, tem problemas físicos, tem problemas na marcação, cede muitos espaços, mas viu no seu goleiro, Pazinato, o melhor em campo. E aí você tem aquela ilusão ou aquela impressão de que o Corinthians foi muito superior. Foi em finalizações e poderia ter tido melhor sorte no jogo, porque o futebol mostra isso, mas de que forma o Corinthians produziu esses lances? Todos eles na aleatoriedade, na individualidade, em chutes do Matheus Araújo, do Guilherme Biro ou do Roger Guedes tentando alguma coisa. De ponto positivo, além do Roger Guedes, o Gabriel Moscardo, viu, Luxemburgo? Porque até isso aconteceu, Ele vai para a entrevista coletiva, erra o nome do moleque que está começando, tudo bem, que ele está dando oportunidade, mas passa aquela ideia de que ele não sabe o nome do próprio jogador, Aí brinca com o repórter lá para tentar descontrair, porque o ambiente não pode ser tão tensionado, enquanto que o torcedor desse lado tá pé da vida, tá querendo uma resposta, tá querendo inclusive uma resposta da diretoria, mas o Luxemburgo tá lá como se nada tivesse acontecendo, 9 derrotas em 17 jogos. Assim, já falei que ele tem coisas muito positivas para o time, como a promoção de jovens. E eu acho que é por isso que a diretoria não pensa, não é que não pensa, ela pensa, tá? Mas não troca nesse momento, porque tem que pensar numa reposição, vai recomeçar um trabalho. Já escolheu o Luxemburgo depois de constantes trocas de técnicos que não deram em nada. Ele está promovendo esses jovens, então vai chegar um outro técnico, vai recomeçar aquela coisa toda. Então deixa ele mais um pouco, só que o resultado precisa vir. E a Copa do Brasil, ela tem um diferencial, que é a questão financeira. São 9 milhões de reais que o Corinthians ganhará caso passe para a semifinal. Então é nisso que o Corinthians aposta. E, obviamente, pensar no Campeonato Brasileiro. Por isso que contra o Universitário do Peru, pela Sul-Americana, nos playoffs, a tendência é que o Luxemburgo utilize o mesmo time que venceu o Liverpool, aquele praticamente sub-20. Não que o Corinthians esteja desdenhando da Sul-Americana. É um pouco, mas é porque o foco tem que ser no brasileiro. Ele não pode descuidar da tabela ou entra na zona do rebaixamento. E daqui a pouco ele dá uma rodagem para os moleques, e esses moleques que forem bem, ele consegue aproveitar no time de cima. É mais ou menos esse o planejamento. Nesse momento não tem muito o que fazer, não tem para onde correr. Corinthians entra nas oitavas da Sul-Americana, começa a avançar, melhora no brasileiro. Bom, aí de repente ele pode ver uma possibilidade de título ali, e aí dá uma fortalecida. Tem a janela, o Rojas vai estrear daqui a pouco, tem o Renato Augusto voltando, então
pode dar uma melhorada na cara. O problema é que o momento do Corinthians ele é péssimo. E nem esse segundo tempo contra o América, com várias finalizações, com bola na trave, obrigando o goleiro a fazer defesas, com o Corinthians ocupando o campo ofensivo, nem isso indica pra gente algo mais positivo. Porque a coisa, como acontece, ela é muito desorganizada, ela é no oba-oba, é no vamos que ver, vamos ver o que acontece. Você não vê construção de jogadas, você não vê um padrão de jogo, você não vê uma ideia, você não vê. Você toca no Roger Guedes para ver se ele resolve, ou chutes a média distância, o Fagner foi muito mal no jogo, o Gil então nem se fala. O gol sofrido é de mais uma falha defensiva. O Gil que tenta atacar o espaço no jogo contra o Bragantino, né, desguardecendo toda a linha defensiva. Dessa vez o Juninho, veterano no Juninho, ele consegue receber uma bola do Lucas Cal, uma belíssima enfiada de bola, que corta toda a defesa do Corinthians, e aí o Gil não consegue dar o bote quando ele recebe, ou seja, deixa o Juninho receber, ele toma a frente, ele não consegue perseguir o Juninho e depois não dá o bote para fazer o corte no momento que ele chuta cruzado e faz o gol do América. E olha que o Cássio salvou uma cabeçada do Pedrinho nos minutos finais, no cruzamento que veio da esquerda, uma defesa espetacular, espantosa eu diria, que salva inclusive a possibilidade de classificação do Corinthians, porque um 2-0 deixaria a coisa muito mais complicada. Passou contra o Galo assim, contra o Remo assim, mas não vai tomar 2-0 sempre para deixar reverter em casa e ir para os pênaltis e contar com o Cássio de novo, né? É muito complicado. Fiel, e o Corinthians encerrou hoje a preparação aí para enfrentar o Universitário do Peru pela primeira partida aí dos playoffs da Sul-Americana. Com tudo pronto aí, o técnico do Timão, Vanderlei Luxemburgo, definiu os jogadores que vão para a Neoquímica Arena nessa terça-feira. Fiel, o foco agora do Coringão é a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro. O técnico, o professor Luxemburgo, optou por poupar alguns jogadores aí e promover a entrada de outros jovens no time do Corinthians para enfrentar aí nessa terça-feira lá no Peru Universitário, Fiel. Então, alguns nomes como Cássio, Fagner, Gil, Fábio Santos, Roger Guedes e Yuri Alberto não vão aparecer na lista aí de relacionados para o jogo. Renato Augusto retorna aos gramados aí para enfrentar o Universitário e o técnico segue sem contar aí com o meio de campo, Matias Rojas, que não foi inscrito na competição a tempo. Além dele, o Gustavo Silva, né, o Gustavo Mosquito, o Paulinho e o Christian Barleta seguem sendo desfalque aí pro Corinthians por lesão, né? Por outro lado, Fiel, Romero, após lesão, volta a ser opção aí para o técnico do Corinthians. Após o jogo aí da terça-feira, o jogo de amanhã, o Coringão volta ao campo novamente pela Sul-Americana somente no dia 18, quando enfrenta o Universitário em solo lá peruano. E é isso aí, Fiel, torcedor corintiano. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gosta de receber as novidades aí do Coringão na tela do seu celular ou computador, não deixe de se inscrever no canal, deixar o seu like, deixe o seu comentário de qual cidade você está assistindo esse vídeo e se você gostaria de ver o Luxemburgo ainda no comando do Timão ou que ele seja demitido.